Vincenzo, essa é uma das perguntas que eu mais escuto, tanto no clube de membros, quanto nas redes sociais e afins, que é: Matheus Gamarra virou reserva do Atlético? Ou Matheus Gamarra é reserva agora? E aí eu jogo a pergunta para você. No seu time, Matheus Gamarra é reserva? E no time do Cuca, não é? Qual que é a situação de Matheus Gamarra, Vincenzo? No meu time, o Matheus Gamarra é titular e é muito titular. Para mim, No o meu Matheus também. Gamarra é a melhor contratação do Atlético nessa janela de transferências. A questão é muito simples. Eu perguntei para o Cuca, inclusive, sobre isso na última entrevista coletiva. A questão é simples. O Campeonato Paranaense permite apenas 5 estrangeiros a cada partida. Perfeito. Então o Cuca percebe que, cara, vai enfrentar o Operário, vai enfrentar o Londrina, ele não precisa de mais um zagueiro, sendo que ele tem Kaique Rocha e Thiago Heleno. E para ele é suficiente para enfrentar esses times. Então uma questão até me vem à cabeça. Num possível clássico na final, Desculpa te cortar, mas a estratégia tá correta, né? assim, eu até concordo com isso, porque ele ainda tem o Pedro Henrique no banco. Então, o Atlético está até bem servido nessa posição e ele pode utilizar, por exemplo, o Lucas Esquivel na esquerda, o Léo Godoy na direita, o Canóbio e o Mastreni na frente, e ainda tem mais uma opção para utilizar um gringo nesse time do Atlético. O Bruno Zapelli, né, como o 10 titular. Mas, cara, para mim é complicado, assim. A estratégia, em termos de estratégia somente, eu acho que faz sentido. Eu acho que o Cuca até vai bem nisso. Mas, por exemplo, naquele primeiro tempo que fez o Atlético, em que foi muito pressionado e teve suas linhas muito facilmente atacadas pelo Operário, talvez o Gamarra por ali tivesse dado uma ajuda. Talvez o Atlético não tivesse sofrido tanto quanto sofreu no primeiro tempo contra o Operário. E me preocupa, pensando num possível clássico numa final, porque o nível sobe. Seja Maringá ou seja Coritiba, acho que com os dois times, o nível sobe de Londrina e Operário. Eu gosto do Operário, acho um time bom, um time organizado, mas o Maringá é acima, o Coritiba é acima também. Então a gente tem que pensar nisso. Talvez contra times melhores, que são as duas únicas possibilidades nesse Campeonato Paranaense, o Ruca mude de ideia, mas em termos de estratégia faz sentido. Só acho que, cara, por ser a melhor contratação, por ser um jogador muito bom na fase defensiva e na fase ofensiva, eu acho que o Gamarra tinha que jogar. Talvez tirar ali, como ele tirou o Coelho da lista, talvez utilizar outro jogador no ataque, não sei, cara, não sei. Mas acho que ter o Matheus Gamarra ali era imprescindível no meu time, cara. Eu confesso que eu entendo a estratégia, eu acho que a estratégia ela é correta, vem se mostrando correta, então esse é o primeiro ponto. Gostaria muito de ver o Gamarra jogar também. Eu acho que se a gente for falar de futuro, Vincenzo, cara, o futuro eu acho que vai dizer que o Gamarra será o titular. Eu acho que o Gamarra será titular no curtíssimo prazo, acho que sim. Ele até falou que existe a possibilidade sim dele estar insatisfeito e afins, mas eu vou te falar que não me preocupa, cara. Não é que me preocupa. Eu acho que a zaga é de uma maneira sólida, até com o Kaique Rocha e o Thiago Heleno. O Thiago Heleno melhora sob o comando do Cuca, né? Jogando uma linha de 4, uma linha que ele não fica exposto, que ele não sai para fazer esse. Como é que se chama, cara? Quando o cara A percorre caça. a caça, ele não sai para perseguir o jogador, né? Que era o grande problema dele, que é voltar na velocidade. E claro, o Gamarra é muito veloz, é um cara que arma muito bem o jogo, ele constrói muito bem, ele é bom de cabeça. Ele teve um jogo negativo no ano, que foi o Atletiba, e de resto ele teve participações que ganharam, inclusive o Kraken Erbraz da partida, né, para nós nos nossos pós-jogos. Mas assim, Vincenzo, claro que eu quero ver ele jogar, mas entendo a estratégia e acho, sinceramente, sendo bem sincero, acho que em pouquíssimo tempo a gente vai ver ele titular, cara. Eu De também verdade, acho, assim. cara. O problema é, ele vai bancar o Thiago Heleno ou a gente vira num esquema com 3 zagueiros? Ele já falou que vê o Gamarra como um terceiro zagueiro. Mas será que com um terceiro zagueiro, assim, nessa função direta, num 3-5-2, 3-4-3, teria que mudar tudo o que ele tá fazendo. Então é isso que me pega um pouquinho. Saber, será que ele vai mudar tudo que tá dando certo? Ou a gente só tá se preocupando à toa? Então, Cara, é legal de eu, pensar. eu acho que na fala dele na coletiva traz um ponto importante. Ele fala: o Gamarra é muito bom para ser um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ele também menciona o Pedro Henrique. Como o Pedro Henrique é muito bom para ser um terceiro zagueiro pelo lado direito. Então eu Uhum. imagino que talvez esse time do Cuca possa ter uma cara com o Thiago Heleno como back central, Gamarra pela esquerda, o Pedro Henrique pela direita, com o Godoy e Esquivel. Talvez essa cara passe a aparecer nesse O time do Kaique Rocha Atlético. também, hein? Uma coisa me preocupa. Kaique Rocha, com um sistema de 3 zagueiros, disputa com o Thiago Heleno. E só com o Thiago Heleno para mim, porque ele não tem a velocidade, a aceleração para você colocar ele dos lados da zaga. E aí,
nessas posições em que os zagueiros têm que fazer as perseguições longas, a caça Sim. aos atacantes. Agora, uma questão também é importante. Estou com saudade do rodízio. Eu acho que com um pouco de rodízio isso tudo se resolveria. Por quê? Porque não dá para você gastar 6 milhões de dólares, 6 milhões e meio de dólares em Gamarra e Benítez juntos e deixar os dois 1 mês e 2 dias sem entrar em campo. Se não entrarem em campo contra o Operário na volta, vão passar disso, vão ficar mais de um mês sem entrar em campo pelo Atlético. Acho que tem que dar ritmo para todo mundo, porque a temporada começa já, né? A temporada começa no começo de abril com a Copa Sul-Americana, depois no final de semana seguinte com o Campeonato Brasileiro. Então você chegar com esses jogadores sem o devido ritmo de jogo, a 3, 4 partidas sem jogar, a mais de um mês sem entrar em campo me preocupa. Agora, a estratégia não está errada. E acho que isso vai se ajeitar conforme o limite de estrangeiros permitir. Mesmo assim, é foda. É complicado a gente colocar o Gamarra e o Benítez, por exemplo, há mais de um mês sem jogar. O Lucas Diori, que na teoria seria a opção imediata para a centroavância do Atlético, também há mais de um mês sem jogar. Então, Não, mas me deixa esse preocupa esse quietinho lá, lado. né? Deixa o Diório quietinho lá, tá tudo certo. O Benítez e o Gamarra, né, eu até concordo, mas deixa o Diório lá no cantinho dele, tranquilo. Só entrando em jogos pontuais, tá super tranquilo. Mas o Mas Benítez acho que vai ganhar a oportunidade assim como o Gamarra, cara. gastaram 12 milhões de reais no Diori, né, cara? Não Pois sei é, se cara. deixar ele quietinho é o que os caras querem ele também, né? Pois é, a gente aí entra num problema mais sério ainda, que a gente vai responder em outro Tretes Responde. Vincenzo, muito obrigado, um grande abraço e seguimos até amanhã, meu querido. Valeu, até